2, 3, gravando. Olá, me chamo Kerly Campos e eu sou a tia da prosperidade. Estou aqui para falar com vocês hoje, meus caros sobrinhos e sobrinhas, a respeito de um princípio que foi um norte para mim em todo o desenvolvimento desse projeto, desse estudo que é o do ventre ao topo, que é o versículo que está escrito em Provérbios 22:6, que fala o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele. O que esse princípio, o que esse versículo nos fala? Ele fala a respeito de você dar orientação, de você ensinar a criança o que é certo e o que é errado. Mas por que isso é necessário? Porque o cérebro humano, ele é formado por duas memórias, a memória inconsciente e a memória consciente. Quando você é criança, a partir do momento da 21ª semana de gestação, quando todos os neurônios do corpo humano já estão formados, começa o processo de aprendizagem, de recebimento de informações. Só que a partir daquele momento, o bebê, ele não sabe nada sobre questões de o que é certo e o que é errado. Aí ele nasce, ele começa a observar o mundo ao seu redor, as pessoas, enfim, todo aquele novo mundo que ele passou a viver a partir de agora, depois que ele nasceu, que foi aquele momento de alegria, aquele momento tão esperado que a mãe conheceu o rostinho do bebê. Enfim, o nascimento é sempre uma nova esperança, uma nova vida, sempre é algo que a gente tem como algo muito bom, que traz muita alegria, muita felicidade pra gente. Então, só que aquela criança, ela não tem o discernimento. Por quê? Ela só tem, até aquele momento, a memória inconsciente. Porque funciona as duas memórias como se fosse um prato ou uma panela. Vamos dizer uma panela que fica muito melhor o entendimento, porque a maioria das panelas tem o quê? A parte de baixo, onde você coloca a comida, e vem a tampa para você preparar o alimento, para você proteger de algum bicho, algum inseto. Então você tem aquela tampa. Então o cérebro humano, ele é da mesma forma. A criança é como se fosse uma panela que não tem tampa. Então ela não tem nenhuma proteção. Vamos dizer, uma caçarola. A caçarola, a frigideira. Não que o seu bebê não seja isso, mas é só para você entender como é que funciona o nosso cérebro. Então a gente tem a parte aqui, onde você coloca o alimento, que da criança são as informações, são os ensinamentos, são os princípios de aprendizagem que ela vai apenas com o tempo evoluir e desenvolver. Ela não tem a tampa, ou seja, ela só tem a memória inconsciente. A memória consciente, ela está desprovida. Ela só começa a desenvolver essa memória ainda de uma forma bem simples, bem fininha, ali, muito superficial, a partir dos 7 anos de vida. E ela só completa realmente uma proteção, uma memória totalmente consciente por volta dos 28 anos de idade. Mas até os 6 anos ela não tem proteção nenhuma, ela não tem nenhuma barreira de entrada, ela não tem nada que impeça ela de armazenar informações. Então é por isso que é tão importante você ensinar essa criança. Porque se ela não tem essa proteção, ela não sabe o que é certo, o que é errado, então ela vai tomar para ela como tudo fosse verdade. Então por isso a importância de ter um adulto, da pessoa que está ali próximo a ela, desenvolver esse método de você sempre ensinar coisas boas, coisas positivas, porque tem muito a questão da palavra, né? O que você fala, a criança ela recebe como verdade. Então, se você fala coisas boas, ela vai absorver coisas boas. Se você fala coisas ruins, ela vai absorver essa negatividade.
Então, o ideal é sempre você estar ali se preocupando e observando o que você está mostrando para essa criança. Porque a aprendizagem nesse período não é tanto a questão de como você fala com ela, mas as suas ações. Como aquelas pessoas que estão ali próximo, o pai, a mãe, os avós, tios, enfim, os adultos que fazem parte daquele círculo que a criança está inserida. Então você tem que ter muito cuidado com tudo que você fala a respeito de todos os temas para aquela criança. Porque é nessa fase que acontece o que a gente chama de formação de crenças limitantes. Porque quem nunca ouviu aquela famosa frase da mamãe quando está passeando numa loja, no shopping, passa na frente de uma vitrine, aí você pede para a mamãe comprar e o que ela fala? Na volta a gente compra. E essa volta nunca acontece. Você pode passar milhões de vezes, mas ela nunca vai comprar. Então você acaba criando na cabeça dessa criança uma crença que os adultos não são confiáveis, porque eles falam uma coisa e depois eles não cumprem. Por isso que muitas vezes as pessoas marcam um compromisso com outra pessoa e não aparece. Por quê? Ela foi ensinada que você pode dizer que você faz depois e você acaba não fazendo. E tá tudo bem. E na verdade não está. Então essas coisas acontecem porque na fase adulta, porque quando era criança você ouvia esse tipo de coisa. Então é muito cuidado com o que você fala, porque as crianças, elas precisam desse exemplo, desse espelhamento para elas poderem se desenvolver. Por isso é tão importante se iniciar o processo de aprendizagem ainda no ventre materno. E como é que a gente faz isso? Com leituras de livros, com conversas entre os pais, principalmente a mãe, que é a que está carregando verdadeiramente aquela criança, que está ali todo o tempo com ela. Então, muito cuidado com as coisas que você fala, com os seus sentimentos, porque a criança sente. E por ela não saber o que está acontecendo, por ela não ter essa memória consciente, ela acaba achando muitas vezes que ela tem culpa se a mãe ficar triste. Ah, deve ser alguma coisa que está acontecendo, eu tive culpa, alguma coisa que eu fiz e por isso que a minha mãe está assim. Claro que ela não tem esse entendimento de quem é mãe, de quem é pai, mas aquele sentimento fica. E por isso, quando ela fica na fase adulta, ela tem problema de relacionamento, porque ela não sabe se relacionar, porque ela tem medo da rejeição. Enfim, são vários fatores que acabam acarretando para o futuro. Então, esse período, ele é o mais importante do desenvolvimento humano, ele é o mais importante para você mostrar verdadeiramente o que é certo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. É isso que é o grande propósito, é você ensinar o que é certo, porque você já é adulto. Você já tem a memória aqui, você já tem a tampa da memória consciente para saber o que é certo e o que é errado. Então você tem que mostrar. Por isso, muitos pais começam a passar decisões para as crianças. Elas não entendem, por mais que ela seja, mas o meu filho é muito inteligente, ele sabe tudo. Realmente ele é muito inteligente, mas a mente dele não está preparada para ter uma resposta àquele estímulo que ela está recebendo. Por exemplo, que tipo de estímulo? É o aniversário de 1 ano dela e a mãe, muito feliz, está ali querendo comemorar. O que é que ela faz? Chega numa loja de decoração de festas e diz: meu filho, minha filha, você quer o Homem-Aranha, o Batman, a Mulher Maravilha, as princesas da Disney? O que é que você quer? Na verdade, não é essa criança que tem que saber o que ela quer. É você que tem que decidir. Se você, por exemplo, tem um orçamento mais limitado, a festa do Batman é mais cara do que a festa do Hulk, porque o Hulk é só aquele shortinho, o Batman já é aquela roupa, com aquela máscara, enfim, a fantasia é muito mais cara e vai sair, eu não vou poder fazer. Então faça a do Hulk, porque aquela criança ela não vai saber diferenciar, porque ela não vai entender que o Batman é mais caro e naquele momento você não pode pagar aquela festa.
E você acaba fazendo a festa da mesma forma, convida os amiguinhos, a família próxima, e você se diverte a criança do mesmo jeito. Então não coloque decisões nas mãos das crianças, porque elas não têm essa gestão da emoção, elas não têm esse filtro de saber o que é certo e o que é errado. Então cabe a você, como pai, como mãe, como cuidador dessa criança, tomar essas decisões, porque é muito importante para ela ter esse ambiente de segurança, ter esse ambiente onde ela possa se desenvolver e ela possa confiar que o que ela está fazendo está trazendo uma harmonia para esse lar. Porque a criança ela pode não ter a memória consciente para saber o que é errado e o que é certo, mas ela tem a memória inconsciente, que é onde ficam armazenados os sentimentos, aquelas sensações boas, então ela vai levar isso para a vida adulta. Então, por isso é importante você ter esse entendimento como adulto e ter esses cuidados, porque a criança, ela tem todo um caminho maravilhoso para ela seguir, para ela se tornar um adulto muito mais livre, muito mais dinâmico, muito mais se sentindo muito mais importante, porque fatos da infância trazem esses benefícios se forem orientados de maneira correta. Então, por isso ele é tão necessário. Então, procure sempre buscar bons exemplos, buscar fazer coisas boas, elogios. Por exemplo, se a criança caiu e se machucou, qual é a nossa primeira ação como pessoa que tá, ai meu Deus, ele é muito frágil, ele se machucou, o que aconteceu? A gente vai, faz um escândalo porque uma simples queda. E quando você vai ver, ficou só um raladinho, uma coisa simples, que se você lavar ali, passar um sabão para desinfetar e não ter uma infecção, já resolveu. Mas você grita, dá um escândalo e a criança acaba se assustando e achando que aquilo foi muito sério, ela não tem o entendimento, mas ela tem o sentimento. Então, o que é fazer numa situação como essa? É simplesmente ir lá, verificar o que houve, sem muito alarde, uma forma bem calma, bem tranquila, e tá tudo bem, porque isso faz parte, cair e levantar faz parte da evolução, faz parte do nosso crescimento. Então, são coisas como essas, que são ações simples, mas que fazem total diferença quando essa criança crescer, quando ela precisar realmente ir para o mundo. Porque a gente cria os filhos, né, para eles crescerem, para eles seguirem os seus próprios caminhos. São os passarinhos que quando criam asas, né, levantam voo e vão embora. Então é isso. Então, você papai, você mamãe que está ali no desenvolvimento, na criação, no cuidado, com muito amor, com muito carinho dessa criança, pense bastante nisso. Se policie, tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado com as suas ações, porque tudo que você faz, tudo que você fala, vai impactar diretamente no desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Porque o nosso objetivo é que eles sejam adultos que tenham uma vida plena. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver um filho feliz, realizado, próspero? Então, para que essas coisas aconteçam, você tem que tomar cuidado nessa faixa etária aqui, que é a primordial para o desenvolvimento humano, que é da gestação aos 6 anos de vida. Porque quando ele for adulto, ele não vai se desviar desse caminho. Ele vai ter uma vida adulta próspera, abençoada e feliz.